Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Hoje tá muito frio. Estou aqui no Mandaqui, em São Paulo, e a temperatura tá 8 graus, com a sensação térmica de 6 graus. Então, vamos nos aquecer aqui com a palavra do Senhor, aprendendo coisas novas, né? Pois é, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler com os irmãos um texto da irmã Bárbara Cabral chamada Retrotopia. Retrotopia, isso mesmo. É nome difícil, né? Pois é, ela escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como eu não escrevi esse texto, o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso explicadinho, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos entender cada passagem que vamos ler, cada coisa que tu vais ministrar ao nosso coração. Fica conosco, Senhor, que nós possamos sempre estarmos com os olhos adiante, firmados na tua palavra e no teu poder. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto bíblico está em Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 8 a 14. E diz assim, ó: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos nesse mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele faz torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Amém? Bom, irmãos, o texto chama-se retrotopia. Retrotopia. Então, existem 3 palavras parecidas, né? Uma que a gente usa mais e as 2 outras que não usamos tanto. A primeira delas é utopia, né? Que é um lugar feliz, é um lugar com o qual a gente sonha, fica imaginando, nossa, seria uma utopia que todos se amassem. Isso é a palavra utopia. Aí tem a outra palavra chamada distopia, que é aqueles filmes que a gente vê, do Blade Runner, aquela tristeza, o mundo se acabando. Então é um lugar muito infeliz, que tem opressão, desespero, é muito ruim. E essa palavra que a irmã Bárbara Cabral usou, que a gente nunca usa, é a retrotopia, que é assim, você ter um passado mistificado, você é aquela pessoa que fica, nossa, eu era feliz e não sabia, sabe? Isso é viver na retrotopia. Então, ela escolheu aqui o versículo 10 para ser o nosso versículo-chave e diz assim, ó: não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Então, é aquelas pessoas que vivem sonhando com o que já passou, né? Então, ela começa dizendo aqui que houve um momento em que os professores dela, eu acho que as irmãs se lembram, os irmãos se lembram que eu falei que ela era advogada e também ambientalista e tal, e um dos professores delas e os colegas só estavam falando de um assunto, um lançamento de um livro chamado Retrotopia, que era do sociólogo, ele é sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman. Este homem foi muito importante na área da sociologia. Ele nasceu em 1925 e morreu recentemente, em 2017, com 91 anos. Ele é uma pessoa muito sábia, né? E ele fala como a nossa modernidade é líquida, né? Como ele explica assim, como os processos se dão nas relações sociais, de forma que as pessoas se conformam com o contexto e vão mudando a cada momento e sendo os tempos líquidos, né? Como se você colocasse uma pessoa no copo, ela ficava no formato do copo. Se você colocar ela num,
sei lá, numa tigela, ela fica no formato da tigela. Então, assim, como as pessoas mudam a cada minuto sem terem nenhuma constância. É sobre isso que o Zygmunt Bauman mais fala, né? Que é a modernidade líquida. Então, ela disse que ouviu os colegas e os professores falando desse livro aí, Retrotopia, e ficou, assim, curiosa para saber do que se tratava. Então ela começa dizendo que a retrotopia significa o quê? A busca de um mundo melhor, não procurando no futuro a ser construído. Pelo contrário, as pessoas se fixam em ideias do passado. Então, quando o homem perde a esperança, ele se agarra no seu passado e deixa de viver o presente. Ao ler o livro, ela diz que descobriu que não havia naquele texto nenhuma novidade. Então, Zygmunt Bauman não estava dizendo para ela nenhuma novidade. Por quê? Porque ela encontrou na palavra de Deus alerta sobre a retrotopia. Quer dizer, um alerta sobre você não ficar preso ao passado. O passado já passou. Então, a primeira coisa que ela comenta é que no livro de Gênesis, a mulher de Ló, lá em Gênesis 19, eu vou começar a ler do capítulo 15 até o 26, ela se deu mal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Sob o meu ponto de vista, ela se deu mal porque ela desobedeceu a Deus. Mas vamos ler aqui o texto. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que ali estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões, que eram os anjos, né, lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher, pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Quer dizer, que não é para morrer, para não morrer, era para correr. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para mim, e me fizeste guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que eu tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Porque ele achou o quê? Que aquele monte era muito perto da cidade, e falou: vou morrer. Então, eis aqui, aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva? E disse-lhe: eis aqui, tenho aceitado também nesse negócio, para não derrubar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol e sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, é a primeira coisa aqui que a nossa irmã então coloca, é esta questão de olhar para trás, né? Da mulher de Ló ter olhado para trás. Aí, outra coisa que ele menciona, lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 20, é a respeito do maná, né? Quando o povo hebreu estava no Egito, o Senhor deu-lhes de comer e do céu descia o maná, que era um pão que sustentava eles, que os sustentavam. Então, no versículo 20, diz assim, o Senhor diz para eles que não era para guardar, era só para colher o quanto podia comer. Porque no 18 diz assim, ó: porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E no 19 diz assim: e disse-lhes Moisés: não deixe dele para amanhã. Mas o que aconteceu? O povo teimoso, no versículo 20, diz assim: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes deles deixaram para o dia seguinte. E aquilo criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Então, de novo, eles ficaram presos ao fato de que iam passar fome, de que precisavam guardar. E o Senhor provou para eles que não era assim. A gente não tem que viver na retrotopia, vivendo de passado.
Então a gente não tem que carregar nada, não tem que se apegar a nada ao passado, por melhor que ele tenha sido. Hoje a gente está vivendo outros tempos. Então, a palavra diz que Deus tem sempre algo novo para nós a cada manhã, como está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então a palavra diz que o que é, já foi, gente. A gente não pode ficar se apegando a coisas que já passaram. O Senhor está dizendo para a gente seguir em frente. Então, Apocalipse 21, 5 diz assim, lá no último livro da Bíblia. 21, 5 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, do começo ao fim da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor está dizendo: a gente não tem que viver a retrotopia. A gente tem que viver coisas novas. O Senhor fará coisas novas no final. Ele também não vai ficar ligado ao passado. O Senhor não vai ficar assim, mas eu fiz a terra tão bonitinha, vida. Não, ele fará novas coisas, todas as coisas serão novas. E como está em Lamentações lá, 3, 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, até a misericórdia do Senhor se renova, toda manhã tem misericórdia nova para nós. Por que é que você tem que ficar lá, vivendo na retrotopia, vivendo no que já passou, agarrado no passado? Não, irmãos, não pode não. A gente tem que seguir em frente, ir para frente. Então, Deus nos dá a esperança de um futuro, como está lá em Jeremias 29, 11. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o Senhor sempre está pensando coisas novas para nós, coisas boas, coisas maravilhosas, e no tempo oportuno, no tempo dele, nós vamos poder ter o privilégio de viver essas coisas. Então, pessoas maduras esquecem o que ficou para trás e colocam seu foco na caminhada com Cristo no céu. Então, muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas eu gostava tanto daquela época, eu era feliz, eu estava com a minha mãe, meu pai, todo mundo vivo. Nossa, era tão bacana. Mas o Senhor os recolheu. Hoje eu continuo sendo feliz. Eu sou grata por ter tido mãe, pai, mas eles já foram recolhidos. Então nós temos que seguir em frente, entendeu? Então, como tá lá em Hebreus 12, 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, assim, a gente tem que seguir olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Isso é muito importante. E aí nós temos também aqui em Filipenses 3, 3 a 15, diz assim: irmãos, o apóstolo Paulo falando, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, não é maravilhoso? O apóstolo Paulo também nos adverte, olha, faça como eu, prossiga para o alto. Isso é maravilhoso, irmãos, muito maravilhoso. E outra coisa que temos aqui é que o dia de hoje é cheio de novas possibilidades, como está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas para aqueles que confiam, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que acreditam que ele sofreu na cruz, ele veio aqui, se fez Deus
para nos redimir, para nos perdoar, para nos tornar novas criaturas. Então a gente foi perdoado e a gente não tem que ficar, mas antigamente eu fazia tal coisa, eu não mereço o amor de Deus. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Temos que seguir em frente, repartir amor, reconhecer os nossos pecados e sermos felizes, seguir sempre em frente. Então, o dia de hoje é cheio de possibilidades, é cheio de novas coisas, né? E a gente não pode deixar nada nos abalar. Então, a gente tem que se alegrar no presente, como diz aqui no Salmo 118, 24, que diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, o Senhor fez cada dia, então nós não temos que ficar ligados ao passado. A palavra nos recomenda que nós possamos seguir em frente com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então é isso. Nosso manancial termina assim, ó. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. Quem está dizendo é C.S. Lewis, ok? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa, hoje, ursa polar. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, a nossa palavra de ordem que é saudades.